Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A festa solene deste domingo, uma festa tão bonita, a apresentação do Senhor. O evangelho proposto, Lucas capítulo 2, versos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos mais um desses aspectos bonitos do mistério do Senhor. 40 dias depois do nascimento, a celebração da apresentação do Senhor no templo. Tinham 2 datas importantes: 8 dias, a apresentação do menino, e dava-lhe o nome. 40 dias, um rito de purificação. Maria e José encaminham nas lidas e confrontos que enfrentavam, provavelmente morando escondidos, porque tiveram que partir para o Egito. Não estavam, nessa data, provavelmente em Nazaré ainda. Estavam escondidos das perseguições do rei que mandou matar os primogênitos. E José e Maria enfrentam, tanto no 8º dia, quanto no 40º dia, vão ao templo, correndo o risco de perder a própria vida e a vida do filho, mas enfrentam as perseguições para apresentar o menino ao Senhor e fazer os ritos prescritos pelo livro da lei. Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Números,
são os livros que apresentam as prescrições e normas dos costumes religiosos. Maria e José levaram a fim de apresentá-lo conforme a lei, conforme está escrito. Maria e José são apresentados por Lucas na insistência que o evangelista tem para falar de Jesus e da apresentação. Falam do zelo de José e Maria em submeterem às normas da fé, às exigências dos costumes religiosos do seu tempo. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Especificamente esta ordem, um par de rolas ou 2 pombinhos, é a ordem de Levítico 12:8, a oferta de pais pobres. Aqui se tem, na situação de José e Maria, as condições em que estavam naquele momento para apresentar o menino. Não fosse isso, seria um novilho, um cabrito, uma ovelha, seriam esses os animais mais nobres, uma oferta mais grande, mais cara. Mas aqui são descritos as exigências próprias de Levítico para os pobres. Simeão, pelas características, era um homem justo, piedoso, esperava a consolação do seu povo Israel. O Espírito Santo estava com ele, ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Por essa indicação e pela reação de Simeão, parece sugerir um idoso, um sacerdote idoso. Um típico sacerdote fiel. Tem uma intimidade com o Espírito Santo. É alguém que escuta a voz do Espírito. O Espírito Santo estava com ele, ele havia anunciado. Alguém que conversa com o Espírito Santo. Não morrerias antes de ver o Messias que vem do Senhor. De novo, movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão estava lá, o ancião, idoso, sacerdote, tomado de esperança, mas também já exausto de tanto esperar. Toma o menino nos braços e bendice a Deus com uma oração belíssima. A oração da noite, para nós padres, para os religiosos e religiosas que rezamos a liturgia das horas, é a típica oração da noite dos consagrados ao Senhor. Ele reza, antes de dormir: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Se a promessa está cumprida, posso morrer. Eu acolho a morte com alegria, Senhor. Tá bom, colaborei, é hora do meu descanso. Porque meus olhos, não por qualquer coisa, mas porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Aqui, pela primeira vez, Lucas anuncia que aos pagãos a salvação se propaga já a partir desta cena que ele assiste com o próprio Deus em seus braços. O Espírito Santo é o protagonista por excelência de toda a ação. Prepara e encaminha as condições para Jesus realizar a sua missão. Simeão ainda continua dizendo: esta salvação e este menino que está em meus braços é luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Que oração bonita para um idoso fazer, para nós que passamos dos 50, dos 60, dos 70 fazermos. Oração de gente que é contemplador da luz de Deus, e não um amargo, ressentido, acumulado de tensões e conflitos com as novas realidades, mas alguém que aguarda sempre a novidade extraordinária da luz de Deus. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Os pais vão descobrindo gradativamente o mistério sobre o menino. Simeão os abençoou e dirige a Maria uma palavra particularíssima. Este menino vai ser
tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, vai ser um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Jesus entra em Israel pelo reino da interioridade dos corações. Não entra para ser rei, Messias, ao modelo das pompas dos Messias e dos reis políticos dos reinos deste mundo. Olhe para a falência da glória mundana dos reis deste mundo que tomam o poder dizendo: agora eu posso tudo e farei tudo. Olha para o quanto são frágeis, débeis, e o quanto eles saem dos anos de poder que ficam, o quanto saem mais decadentes e frágeis. Jesus, ao contrário, entra no reino da interioridade. Ele vem para revelar os pensamentos de muitos corações. É lá. E depois apresenta também para a interioridade de Maria: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. A interioridade de Maria será visitada por uma espada. Prenúncio da paixão, anúncio explícito da paixão, na verdade. Corajosa apresentação a Maria de que tipo de mãe ela é. Não é também a mãe suntuosa e gloriosa que cria um filho para ele ser um bibelozinho dos prazeres e caprichos dela. A mãe possessiva que cria filhos para ostentá-los nas redes sociais. Não, mãe. Você é mãe e você vai vê-lo ostentado na cruz. Uma espada te traspassará. Isso é remédio para curar as mães narcisistas, os pais narcisistas que ficam pais para desfilar filhos como se fossem troféu mundano, e não para serem cumpridores da missão que Deus tem para cada um deles e que eles mesmos descobrirão por eles e pelo caminho que eles mesmos cumprirão com a ajuda dos pais, mas o caminho é deles. E é assim que Maria nos ensina. Havia também uma profetisa chamada Ana. Agora, casara quando viúva, ficou viúva, casara quando jovem, ficou viúva aos 7 anos de casados, e agora, com 84 anos, viúva, não saía do templo dia e noite com jejuns e orações, servindo a Deus com jejuns e orações. Olhe de novo a espiritualidade para nós idosos. O velho Simeão e a velha Ana, 84 anos, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Este evangelho, no jovenzinho pai, José, e na jovenzinha mãe, Maria, e no bebê recém-nascido, Jesus, com 40 dias, encontram-se a paternidade e a maternidade dos avós. Na simbologia do velho sacerdote Simeão e da velha profetisa Ana, com 84 anos. Nós, homens da idade mais avançada, precisamos ser esperadores e proclamadores da luz e da libertação para as novas gerações. Que assim seja. Assim, José e Maria cumpriram tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, o menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Se nós idosos formos assim, se nós pais e mães formos assim como José e Maria, os nossos meninos também vão crescer, se tornar fortes, cheios de sabedoria, e a graça de Deus estará com eles. E com você. Boa semana.